Olá, na aula de hoje vamos revisar aquilo que já vimos sobre movimento rotacional. Tá? Então, falamos de movimento rotacional porque a maior parte do movimento que estamos interessados ele está girando em torno de um movimento circular. Tá? Temos o centro do círculo, o objeto está localizado a uma certa posição, vamos colocar aqui R do círculo, e ele se movimenta ao longo de uma trajetória circular. Tá? Como é que a gente representa as coordenadas? Neste sistema, indicamos pelo raio e pelo ângulo, né, que ele está varrendo. Tá? O raio, nesse caso, para o movimento circular uniforme, ele é fixo. Então, o ângulo podemos contar a partir de uma certa origem. Tá? Então, vamos escolher esse eixo x e começar no sentido anti-horário, contar o ângulo θ. Então, a diferença de um θ inicial até um θ final, essa posição nos dá o deslocamento angular, tá? O quanto ele andou. Com esse deslocamento, podemos ter uma outra informação, ou seja, dentro de um intervalo de tempo, se ele anda uma variação angular de Δθ, temos uma velocidade angular, que é representada pela letra ômega, que ela será equivalente ao quanto ele varreu, a direção aqui angular, em um intervalo de tempo. Tá? Mas velocidade angular representaria o quê? Seria essa variação angular aqui. Então, se ele anda daqui até aqui, ele andou π, uma volta completa é 2π. Se ele faz uma volta completa em 1 segundo, né, aí seria 2π sobre 1 segundo, que dá 2π radianos por segundo. Tá? Como velocidade angular. Mas e se eu quero saber a velocidade linear, né? Por exemplo, esse vetor V aqui. Essa componente de velocidade tangente a esse movimento, né? Primeiro podemos perguntar a velocidade com qual ele está andando, né? Porque nessa posição θi, ele estaria aqui. Então, vou chamar isso aqui de VI, esse vetor. Esse aqui é o VF, após um certo instante de tempo ΔT. Você note que a velocidade do vetor mudou. Né? Então, o vetor inicialmente estava aqui, velocidade inicial. Posteriormente, ele ficou aqui, VF. Mas sabemos que a velocidade escalar, que é um módulo dessa velocidade, tanto final quanto a inicial, para um movimento uniforme, ela para o movimento circular uniforme, elas são iguais, tá? Esses módulos. Indica que, em módulo, a velocidade não está mudando, o que está mudando é a direção. E vimos que quem é responsável pela mudança de velocidade é a aceleração. A aceleração é a variação da velocidade no tempo, tá? Essa é a definição de aceleração. Então, o vetor velocidade no movimento circular uniforme, então vou colocar isso aqui, para movimento circular uniforme. Ele muda apenas a direção, mas em módulo não. Tá? Então, se eu quero saber o módulo da velocidade com qual ela está girando, né, simplesmente V, eu posso determinar sabendo o quanto ele andou, né, então esse arco aqui, por unidade de tempo. Tá? Então, vai ser o arco, né, que ele percorreu pelo tempo. O arco é quem? É raio vezes a variação do ângulo. Então, R, θ, e o tempo, ΔT. E aqui vimos que Δθ sobre ΔT é a definição da velocidade angular. Portanto, aqui vamos ter R ômega. Né? Portanto, temos que o módulo da velocidade no movimento circular uniforme é nada mais que o raio vezes a velocidade angular. Tá? Então, essa é a relação entre a grandeza linear com a grandeza angular. Podemos fazer também para a velocidade. Então, no movimento circular uniforme, já foi dito, deixa eu colocar aqui, que para ele fazer esse movimento, mudar a velocidade, tem que ter uma aceleração direcionada ao centro, que é a aceleração centrípeta. Tá? Essa aceleração centrípeta, já vimos que é equivalente à velocidade ao quadrado sobre o raio. Tá? O módulo dessa velocidade. Porém, se o nosso objeto ter uma aceleração angular,
Vamos representar a aceleração angular por alfa. E aceleração angular quer dizer variação da velocidade angular pelo tempo. Num movimento onde o raio é constante, não está mudando, podemos escrever, né, isso daqui como sendo, usando essa relação, tá? Variação velocidade sobre o raio pelo intervalo de tempo ΔT. O raio não varia, então sobre R, variação da velocidade pelo tempo. Este termo aqui é a nossa aceleração linear, né? Portanto, podemos escrever que a aceleração linear vai ser, eu passo R multiplicando, vai ser R aceleração angular, tá? Então essa aceleração ela está acelerando, alterando a velocidade angular, tá? Então essa aceleração, escrevemos ela aqui como uma componente tangencial, ela estaria aqui, ó. E a aceleração total, quem que seria a aceleração total? Deixa eu fazer um espaço a mais. A aceleração total é um vetor, ela será a aceleração centrípeta mais essa aceleração tangencial, tá? Então, numa parte do movimento aqui da trajetória, temos a partícula, temos uma componente de aceleração tangente, uma componente indicando aqui para o centro, centrípeta, e a aceleração total, portanto, seria a soma desses dois vetores, tá? Então, se o movimento é circular uniforme, onde o módulo do vetor velocidade não muda, não temos uma componente tangencial, temos apenas a aceleração centrípeta, tá? Porém, se essa velocidade está mudando com o tempo, né, está aumentando ou diminuindo, ele vai ter essa componente aqui da aceleração tangencial. E além do mais, o que vale a pena lembrar para essa seção aqui é que a maior parte das equações tem análogo linear e angular. Então vimos as seguintes equações para a cinética. Tínhamos o da velocidade também, né? Aqui eu coloco ΔX. Ok. E podemos simplesmente escrever as mesmas equações de cinética que vocês viram, simplesmente fazendo a seguinte tradução, né? O ΔX, que nesse caso aqui é x menos x0, ele vai ser igual a dθ, né? Variação angular. A variação de velocidade, que vai ser quem? V menos V0, vai ser simplesmente Δω, tá? Então eu posso escrever isso aqui como sendo um θ menos um θ0, esse aqui um ômega menos um ômega inicial, zero, tá? E aí sobrou a aceleração, então a aceleração linear será representada pela aceleração angular. Logo, essas equações serão: a posição angular será a posição angular inicial mais uma certa velocidade inicial no tempo, mais meio alfa, né, aceleração angular, t ao quadrado. Assim como a velocidade angular será velocidade angular inicial, mas aceleração angular vezes o tempo. Também podemos escrever essa outra equação aqui da cinética, 2 dθ alfa. Tá? E por hoje é só. Isso aqui era mais um lembrete, e no próximo vídeo vamos falar sobre o torque.